Turma do propósito aí, meu irmão. Salmo de número 7, uma coletânea de hinos dos Hebreus. Nós estamos aí no número 7. Hoje vamos ver as palavras que Davi entoou referente a Cuxi. Não sabemos quem é Cuxi, provavelmente um inimigo. Então nós vamos meditar na palavra deste cântico, deste hino, deste salmo, salmo de número 7. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar, são os objetivos do nosso grupo. Meu querido irmão, você não pode perder amanhã na Igreja Presbiteriana de Lajinha, em frente à rodoviária, às 19h30, você tem um encontro marcado conosco. Nós vamos falar sobre o nosso projeto, uma jornada inesquecível, uma vida com propósito. Amanhã nós vamos refletir sobre o tema: viver para Deus vale mesmo a pena? Você que tem dúvidas sobre isso, venha descobrir a resposta. Se você não é de Lajinha região, acompanhe aí pela IPL Play no YouTube ou Facebook Presbiteriana de Lajinha. No capítulo 7, Davi ele vai trazer a seguinte mensagem. Ele vai se refugiar no Senhor, porque ele acredita que no Senhor e apenas no Senhor há justiça. Não espere justiça do homem, não espere imparcialidade do homem. E Davi vem fazer a seguinte oração para Deus. Ele está dizendo: Senhor, não permita que eu sofra injustiça, que ninguém me despedace como um leão. E se eu fiz alguma coisa que as pessoas estão me acusando, ele estava debaixo de acusação desse Cuxi. Quem é Cuxi? Cuxi é o que aparece aí no subtítulo. Não sabemos, irmãos. Mas tudo indica que esse homem perseguiu a Davi. E ele disse: eu paguei com mal quem estava em paz comigo. Se eu, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Ele está dizendo: olha, eu poupei Saul. Lembra que Saul oprimia Davi? Provavelmente esse é um salmo posterior. E ele está dizendo: eu que poupei Saul que me oprimia. Senhor, olha, faz justiça. Persiga o inimigo da minha alma e alcance. Se eu fiz isso, persiga o inimigo, a minha alma, e alcance, e espezinhe no chão a minha vida e arrache o pó a minha glória. Ele está dizendo: Senhor, se eu realmente sou culpado do que estão me acusando, que o inimigo prevaleça sobre mim. Meu querido irmão, quantos de nós poderia fazer esse pedido a Deus, dizendo: Senhor, vem cá e dá uma olhadinha, e se eu estou devendo, eu quero pagar. Quantos de nós, irmãos, teria coragem de fazer esse pedido a Deus? E ele diz: levanta-te, Senhor. Davi tem tanta certeza de que ele não estava sendo culpado daquelas acusações, que ele pede a Deus para se levantar na sua grandeza, na sua fúria, e ir contra os seus adversários. E ele diz assim: reúna ao redor de ti os povos, e por sobre ele remonta-te às alturas. O que Davi está dizendo em outras palavras é o seguinte: Senhor, enquanto os povos estão pensando que podem destruir o justo, que o Senhor reúna os povos e mostre que o Senhor está acima de todas as nações e de todos os líderes de toda a face da terra. Meu irmão, que palavra que nós estamos precisando nos dias de hoje, porque muitas vezes nós achamos que o poder está na mão de um ou de outro homem com uma outra determinada função, uma função específica que exerce domínio. Meu querido irmão, Deus ri desse homem. Este homem não tem poder nenhum. Ele só tem poder porque do alto lhe foi concedido isso. O salmista Davi tem tanta certeza disso que ele vai dizer assim: o Senhor é que é juiz. O Senhor julga os povos. E já que o Senhor julga os povos, me julga, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que é em mim. Então Davi está se colocando ali diante do Senhor, dizendo: vem analisar, Senhor. Se o Senhor não achar integridade, se o Senhor não achar retidão, que eu seja pisado pelo meu inimigo, minha glória seja arrastada sobre o pó. E ele vem falar o seguinte: olha o pedido de Davi: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó justo Deus, ó Deus, faça isso na nossa nação. Cesse, ó Deus, a malícia dos ímpios, estabelece tu o justo. Deus sabe, meu irmão, e eu tenho orado muito por isso, e eu acredito que você também, para que Deus coloque pessoas justas, pessoas que querem acertar, pessoas que querem fazer o bem pelo próximo, pela nação, no poder, e especialmente também na vida das pessoas que precisam. Eu falo isso porque a gente tem uma grande expectativa que a política mude, mas vou dizer para você, é muito difícil mudar, muito difícil. E eu não acredito realmente que Deus queira fazer qualquer tipo de mudança de cima para baixo. Mas Deus quer fazer uma mudança real de dentro para fora. Deus quer que eu e você acreditemos que o que transforma o mundo não é a política. O que transforma o mundo, meu irmão, é o evangelho. O que transforma o mundo é a justiça de Deus, é a vontade de Deus sendo exercida. E olha, Deus, ele está com todos aqueles que estão nessa missão. Essa missão de fazer a vontade dele. Você pode contar com Deus na sua caminhada. A Bíblia vai dizer que Deus é escudo e ele salva os retos de coração. Ele é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Isso é algo maravilhoso. Gostei demais, irmãos, de ler esse salmo e perceber esse versículo que eu nunca tinha percebido dessa forma. Aqui diz que Deus fica indignado todos os dias. E por que eu fiquei feliz? Porque parece que tem dia que Deus passa despercebido. Entendo o que eu estou dizendo, irmãos. Por se multiplicar a iniquidade e a gente não saber qual é o tempo de Deus, muitas vezes a gente acha que Deus não está notando, que tem que ser uma coisa muito pesada, muito forte, ou Deus tem que estar no hiperfoco ali para poder captar aquilo e tomar uma atitude, mas não é isso, meu irmão. Aqui diz que Deus se indigna todos os dias, significa que Deus sabe o que está acontecendo. Ele está esperando o cálice da sua ira encher, para que quando ele exercer justiça e juízo,
Ninguém vai dizer que não foi o Senhor. E ele diz aqui, olha que versículo, e preste atenção, pense aí em tantos homens que se julgam deuses aqui na nossa nação, e olha o que o texto está dizendo. Se o homem não se converter, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, arma mortal daquela época, já armou o arco e tem no pronto, ou seja, o arco já está no ponto para atirar a flecha, já preparou os instrumentos de morte. Davi coloca vários instrumentos aqui, porque nós não sabemos de onde virá o juízo do Senhor. E preparou suas setas inflamadas. E ele está olhando, esperando o momento certo de julgar o ímpio. E aí Davi dá uma ideia de quando isso acontece, quando ele diz assim, eis que o ímpio está com dores, como se fosse uma mulher ali para dar à luz, e ele diz, eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Deus odeia a malícia, Deus odeia a maldade, Deus odeia a má intenção, os que projetam de forma iníqua. Deus odeia a mentira, a falsidade, a hipocrisia. Tanto é que Davi diz assim, estes homens abrem e aprofundam uma cova, não só abrem, mas eles cavam essa cova bem profunda, e diz o texto que eles mesmos caem nesse poço que fazem. A malícia deles lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Meu irmão, que alegria a gente ler isso. Não porque, meu irmão, nós temos prazer em que Deus puna o perverso, mas é por saber que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então você não precisa ficar desesperado, meu querido irmão. Tudo que está sendo plantado de injustiça na nossa nação, no mundo, em qualquer que seja o contexto, vai recair sobre a própria pessoa que plantou, porque ele está fazendo escolhas relacionadas a isso. E se ele não se converter, Deus já tem preparado para ele o juízo. Diz o texto, Davi termina dizendo, eu porém, no meio de toda essa tribulação, essas falsas acusações, eu vou render graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Olha que maravilha, irmãos. A fé de Davi, que em meio a acusações, em meio a falsas atribuições que eram feitas a ele, ele ainda tem capacidade de render graças ao Senhor, segundo a justiça. Davi sabe que a justiça de Deus reina até quando perante os nossos olhos parece que ela não está acontecendo. Ele sabe que a justiça de Deus virá no tempo também de Deus, e o tempo de Deus é o tempo certo. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos juntos para mais um salmo. Até lá.